Eu acho que o primeiro passo é você acreditar que você pode. Tem tantas pessoas talentosas com seus sonhos na gaveta. Se você tem esse sonho de escrever um livro, comece com uma palavra, vá montando frases, parágrafos, e quando você for ver, você terá capítulos e uma história incrível para compartilhar com as outras pessoas. E isso vale para muitas áreas da nossa vida, para vários sonhos que estão engavetados, só esperando pelo primeiro passo. Bora falar de Débora e os Valentes de Davi? Olá, eu sou Andressa Miranda e este é o podcast Pensando Alto, onde eu falo de literatura e principalmente converso com autores nacionais que estão iniciando, estão no meio do caminho ou já consolidados. No episódio de hoje, a conversa é com o catarinense Nilson Pedroso, autor do livro Débora e os Valentes de Davi, publicado pela editora Viseu. Olá Miranda, olá ouvintes do podcast Pensando Alto. Meu nome é Nilson, autor do livro Débora e os Valentes de Davi. Sou natural de Chapecó e atualmente moro em Palhoça, ambas cidades de Santa Catarina. Sou professor e em fase de conclusão do curso da minha pós-graduação de psicopedagogo. Tenho 37 anos e este é meu primeiro livro, mas já tenho mais 2 projetos em andamento. A inspiração para escrever vem das coisas do dia a dia, conversas, algumas palavras ou frases que leio. Também vejo séries e filmes, livros. Para este livro, a minha inspiração principal foi a Bíblia, que tem histórias incríveis, cheias de ação e aventura. Este livro é uma ficção cristã, onde eu uso referências bíblicas para dar o rumo da história. O pano de fundo é o nosso querido Brasil e os acontecimentos dos últimos anos. É engraçado que eu nunca sonhei em escrever um livro, mas eu fui vendo os acontecimentos, principalmente na área política brasileira, e pensei, isso dá uma história interessante, numa perspectiva diferente, numa perspectiva onde envolvesse uma ficção, onde envolvesse aventura, personagens interessantes. E aí eu comecei a rabiscar aqui, uma frase ali, no papel, no celular, e quando vi, tinha um livro em minhas mãos. Dando início à nossa conversa, não pude deixar de mencionar a capa desse livro, que é bem chamativa na minha opinião, e o autor então já nos introduziu a essa história. Na capa traz a nossa protagonista e heroína entre as chamas, e num cenário de guerra. E no livro tem grandes batalhas e desafios ao qual Débora precisa enfrentar. Essa capa ficou perfeita, melhor do que eu tinha imaginado. A história passa num Brasil futurista, onde a população foi dominada por um governo corrupto e as pessoas que não concordaram com este governo tiveram que fugir para as matas ou foram aprisionadas. Quando tudo acontece, Débora é ainda uma criança e perde toda a família quando sua cidade é destruída. É nesse momento que ela conhece os valentes de Davi e inicia sua jornada para se tornar uma guerreira que irá liderar a libertação do Brasil. É uma ficção, então tem alguns seres diferentes da nossa realidade. Algumas cidades no livro são referências de lugares que eu já morei. Tem um ponto futurístico no oeste de Santa Catarina chamado Volta do Dedo, que foi inspiração do cenário de uma cidade, a qual tem a ilustração no livro. Os personagens também, alguns nomes, são de amigos de quando eu era mais jovem, amigos do tempo de escola. Um dos valentes de Davi faz referência ao Sansão da Bíblia, no quesito força. E o Marcelo, que é um dos principais protagonistas do livro, é uma referência ao meu melhor amigo do tempo de escola, que já faleceu há muitos anos. Uma homenagem que fiz para ele. O livro tem a versão física e a versão e-book. O livro impresso vocês podem comprar no site da editora Viseu, que foi a editora que me publicou, uma excelente editora por sinal, editoraviseu.com.br, na Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Shoptime e Submarino. Essas são as lojas parceiras que estão comercializando o livro físico. O e-book se encontra na Amazon,
na Apple, Barnes Noble, que é uma loja dos Estados Unidos, na Google, Kobo, Livraria Cultura e Wook, uma loja de Portugal. Também quem desejar pode adquirir diretamente comigo pelo @professor, que é o meu Instagram, e eu farei uma dedicatória toda especial para aqueles que adquirirem diretamente comigo. Nilson também falou um pouco sobre como foi o seu processo para escrever o livro, como já mencionado, é sua primeira publicação, assim como também contou um pouco sobre como surgiu o interesse pela escrita. Foram ideias que foram surgindo, um quebra-cabeça que eu fui montando. Por exemplo, o nome do antagonista do livro, o General Cetek de Ron. O primeiro nome eu peguei de uma placa que eu vi enquanto andava de carro. Eu vi o nome Cetek, achei interessante, achei um nome forte para um general e coloquei como aquele que faria de tudo para permanecer no poder. Às vezes, durante o dia, na madrugada, via uma ideia, uma frase, aí eu anotava, e a partir dessa ideia ou frase que eu anotava nesses momentos aleatórios, eu ia escrevendo o livro. Eu não tinha tempo de parar e escrever por horas. Então, em alguns momentos eu me colocava para escrever por 1 hora, meia hora, e eu gosto de escrever ouvindo música. E dependendo do ritmo da música, eu ia editando o ritmo da história também. Eu demorava para sentar e escrever, mas é tão espetacular ver uma história sendo criada. E foi você quem criou. As pessoas deveriam experimentar essa sensação, mesmo se não forem publicar. Mas ter uma história escrita é demais. Sentar ali, ler um livro e tentar criar a sua própria história. É uma sensação incrível e eu recomendo para você que gosta de ler histórias, para você que gosta de ler livros, eu recomendo que você também comece a ter este hábito de escrever, que vai aguçar a sua criatividade e com certeza vai melhorar o seu desempenho também em outras atividades, mesmo se você não for se tornar um escritor. Quando você tem o hábito de escrever, você expande a sua mente, expande a sua criatividade para ir mais além. O meu interesse pela escrita surgiu lendo livros de histórias, livros de ficção. Desde o tempo da escola, eu tive uma professora que ela nos incentivava a ler. Cada livro que a gente lia, ela pedia para que a gente desenhasse a história do livro que a gente leu. E isso foi me dando o desejo de desenhar. E agora, mais tarde, o desejo de escrever também. E lendo eu aprendi os benefícios da escrita. Por isso que eu recomendo que todos escrevam. Não precisa ser um livro, mas escrevam, se for à mão, melhor ainda. Eu li que a escrita é um exercício para a mente. Como eu falei no início eu demorava para sentar e escrever. Eu levei 1 ano ou quase 1 ano para terminar esse livro. Mas agora, depois de pegar o hábito de escrever e junto com ele a disciplina, estou trabalhando em mais 2 projetos de escrita. Eu queria colocar meus pensamentos no papel, minhas histórias que se passavam somente em minha cabeça, e quando você começa a escrever, não quer parar mais. Sempre surgem novas ideias, novas histórias que você quer externalizar, colocar essas ideias no papel. Nilson é cristão, isso é bem evidente na nossa conversa, no pouco que descobrimos sobre essa história também. Mas é importante destacar a importância disso para o livro e para as pessoas que vão ler Débora e os Valentes de Davi. A minha pergunta então foi se o livro foi escrito para um público específico, falando da religião do autor, ou se todos que mergulharem nessa história vão conseguir entender as mensagens que ele está passando. Este livro é uma ficção cristã, uma ficção religiosa, mas eu não tive a pretensão de focar num público específico, ou como você falou, o público que segue a mesma religião que eu. Não, esse não foi o meu objetivo.
Esse livro várias pessoas vão se conectar porque, embora seja uma ficção, ela traz situações do cotidiano da gente, e eu quis trazer esta visão na perspectiva de uma ficção que tenha aventuras, que tenha coisas diferentes, mas o público-alvo é para todos aqueles que gostam de ler um livro e se colocar e se ver dentro da história, ainda mais se passando dentro do nosso país. Tenho pretensão sim de escrever mais livros nesta mesma linha da ficção cristã, mas o público não é um público específico da minha religião. Sou cristão, mas eu quero escrever para todos aqueles que gostam de ler uma boa história. Projetos futuros é um tópico que não pode faltar, e é claro que já tentei tirar algumas informações sobre novos possíveis livros sendo publicados no futuro pelo autor. Eu tenho ideia de escrever pelo menos mais 2 livros. Um que vai ser a continuação de Débora e os Valentes de Davi. Vai ser a mesma linha, só que numa perspectiva mundial. Vai ser a continuação com personagens do mundo todo, de vários países. Então vai ter histórias bem legais. Vai ter uma visão também muito interessante sobre o Espírito Santo, sobre oração. Eu estou praticamente na metade dele escrito, com histórias bem bacanas. E também eu quero escrever algumas histórias, conjecturar algumas histórias bíblicas na visão mais atual, com mais emoção, mais romantismo, mais ação, uma perspectiva diferente de histórias bíblicas do Novo e do Antigo Testamento. A princípio são esses 2 projetos que eu tenho em mente. Quase encerrando a nossa conversa, o autor deixou algumas indicações de leituras. Eu sou um grande fã do C.S. Lewis. Seus livros, suas histórias são fascinantes. Maurício Zagari também é um autor excepcional. O primeiro livro que eu li dele foi O Enigma da Bíblia de Gutenberg. Uma história fascinante, uma leitura bem dinâmica. E também quero passar uma dica para escritores, um livro para escritores. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade, do autor Austin Kleon. Esses são excelentes livros, excelentes autores que todo mundo deveria ter na sua biblioteca pessoal, pois é uma inspiração para quem escreve, para quem gosta de histórias que tocam a gente. Finalizando, é a hora do espaço para o autor acrescentar algo que ele ache necessário. Bom, quero deixar o convite para todos estarem neste universo de Débora e os Valentes de Davi, adquirindo o livro e se conectando com essa história. Mais que isso, se você adquirir o livro e desejar deixar seu feedback no meu Instagram, @professordosprofessor, vai ser um prazer ler e ouvir cada opinião. Sou iniciante na escrita e será interessante ouvir ideias e opiniões de leitores. A sequência desta história, deste livro, está em andamento e deixo aqui também em aberto se alguém desejar fazer parte deste projeto. Com alguma ideia, o que você gostaria de ler e acha que caberia na história? Quem sabe eu encaixe na trama? Já pensou sua cidade está no livro? Ou até mesmo você se tornar um personagem deste universo? As possibilidades são extraordinárias quando temos um papel, uma caneta e uma mente criativa. Quero também agradecer a você, Miranda, pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Agradecer a cada ouvinte do podcast Pensando Alto que ficou com a gente até este momento. Por fim, vou deixar o título de alguns capítulos do livro e ler a sinopse para que vocês possam vislumbrar um pouquinho de como será essa aventura. Valeu, galera, um abraço, boa sorte e Deus abençoe cada um de vocês. Capítulo 1. O início do fim. Capítulo 2. Ela não está sozinha. Capítulo 3. Ainda há esperança. Capítulo 4. Valentes de Davi versus Capitão Eipros Navarro. Capítulo 5. Calmaria. Capítulo 6.
Terror no Pico da Neblina. Capítulo 7, Débora e Robson. E aí tem mais alguns capítulos a seguir. A sinopse deste livro: um golpe ardiloso, uma profecia de esperança, uma guerra épica pela liberdade do povo. Em um futuro nebuloso nas terras brasileiras, a seita cruel e poderosa, conhecida como Megido, instaura seu reinado de terror. Em meio ao caos, a esperança brilha por meio de uma profecia que envolve uma garotinha e 5 destemidos jovens guerreiros. Eles são os únicos capazes de mudar o destino da nação. No entanto, um poderoso general está determinado a manter-se no poder e fará de tudo para frustrar os planos deste grupo corajoso. Será que conseguirão libertar o Brasil? Embarque nessa jornada vibrante ao lado de Débora e os valentes de Davi, atravessando cidades e encontrando personagens que desempenharão um papel crucial na luta pela liberdade do povo. E este foi mais um episódio do podcast Pensando Alto. Tive uma conversa bem interessante e diferente com o autor de Débora e os Valentes de Davi, o autor Nilson Pedroso. Vou deixar os links para a rede social do autor e para encontrar o livro dele na Amazon e no site da editora Viseu. Não deixem de conhecer um pouco mais sobre o autor e sobre o seu livro. E aqueles que quiserem divulgar seus livros aqui no podcast, é só entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Até o próximo episódio!